Eu estava viajando para a casa de um amigo quando o trem fez uma parada em uma estação deserta. Quando saí para explorar, percebi que o tempo parou e que algo sinistro estava se aproximando de mim. Tudo parecia normal, até que o trem fez uma parada em uma estação que não estava no meu itinerário. Era tarde da noite. Enquanto os passageiros reclamavam, o maquinista fez um anúncio estranho, dizendo que ficaríamos lá por alguns minutos. Desci para esticar as pernas, e logo percebi que a estação estava deserta. As luzes estavam fracas e as plataformas vazias, exceto por uma figura de costas, esperando algo. Decidi seguir a pessoa, mas ela desapareceu quando me aproximei. O trem já não estava mais no lugar, e quando tentei voltar para a plataforma, vi que as paredes da estação estavam distorcidas, como se o lugar tivesse sido corroído pelo tempo. Eu comecei a perceber que o tempo não passava mais. A cada segundo, tudo ao meu redor ficava mais distorcido e escuro. As figuras, as sombras, elas se aproximavam cada vez mais, como se quisessem me prender naquele espaço sem fim. Foi quando eu olhei para o relógio. Ele marcava meia-noite, e tudo ao meu redor estava começando a girar. Eu não sabia mais se estava sonhando ou se a estação realmente tinha se tornado um labirinto eterno. O trem nunca mais voltou, e agora, sou parte daquele espaço congelado no tempo. Relatos 2. Encontrei um quadro antigo na casa dos meus avós, um retrato que parecia estar me observando. Quando eu olhei mais de perto, percebi que as figuras no quadro não estavam apenas vivas, elas estavam chamando por mim. Sempre me sentia à vontade na casa dos meus avós. Era um lugar tranquilo, cheio de histórias, mas quando encontrei aquele quadro, tudo mudou. Era um retrato grande, emoldurado com detalhes dourados, e mostrava uma família sorrindo, com roupas do século XIX. Eles estavam tão perfeitos, tão detalhados, mas algo nos olhos daqueles indivíduos me desconcertou. Nos primeiros dias, nada de estranho aconteceu, até que comecei a notar que as figuras no quadro pareciam mover-se. No começo, eram apenas olhos que se deslocavam, mas logo pude perceber que os movimentos eram mais complexos, como se as pessoas estivessem tentando se comunicar com alguém. Eu me aproximei mais. Nesse momento, uma voz suave saiu do quadro. Ajude-nos. Percebi que aquele retrato estava vivo, e suas figuras, aprisionadas por décadas, queriam algo de mim. Mas o que eles queriam? Logo, o quadro se tornou um portal. Eu já não sabia mais se estava dentro da pintura ou se a pintura havia se tornado parte do meu mundo real. Agora, cada noite, o quadro me chama, e o que está dentro dele quer escapar. Relatos 3. Durante uma caminhada por um campo isolado, encontrei um poço antigo que parecia não ter fundo. Quando me inclinei para olhar, algo pegou minha mão e me puxou para dentro, levando-me para um lugar sem retorno. Eu sempre gostei de caminhar em lugares afastados, longe da agitação. Em uma dessas caminhadas, encontrei um poço antigo em uma clareira. Ele estava coberto por uma camada espessa de musgo e parecia abandonado há séculos. Quando me aproximei, percebi que o poço parecia não ter fim, um buraco escuro que parecia engolir a luz. Por um impulso, me inclinei para olhar mais de perto, e foi então que senti uma mão fria e ossuda agarrar minha mão, puxando-me com força para dentro. Gritei, mas minha voz não foi ouvida. Eu caí, e o poço não parecia ter fim. Eu estava em queda livre, e tudo ao meu redor era escuro e vazio, como se o próprio tempo tivesse sido despedaçado. Quando finalmente toquei o fundo, percebi que não estava mais na Terra. Estava em um outro lugar, uma dimensão onde a luz não existia, e seres sem rosto se moviam nas sombras. Eles me observavam, estudando-me. Não sabia se estava vivo ou morto, mas sabia que nunca mais sairia daquele lugar. O poço não era apenas um buraco, era uma prisão eterna. Relatos 4. Em uma noite chuvosa, ouvi um sussurro vindo de um lugar desconhecido em minha casa. No começo, pensei que fosse minha imaginação, mas conforme os sussurros aumentavam, percebi que algo estava tentando me chamar do abismo. Eu estava sozinho em casa, ouvindo a chuva bater contra as janelas, quando comecei a ouvir sussurros. A princípio, achei que eram apenas sons da casa, ou o vento agitando as árvores. Mas, à medida que o som se tornava mais claro, percebi que os sussurros estavam vindo do sótão. Subi as escadas,
minha mão tremendo na maçaneta. Quando entrei no sótão, não havia ninguém lá. Mas os sussurros continuaram, agora mais altos, mais intensos. Eles me chamavam pelo meu nome, e cada vez que eu tentava sair, o som se aprofundava, me puxando de volta. Foi então que percebi que o sótão não era apenas um local físico. Ele era um portal para outra realidade. E o que estava ali não era humano. Seres invisíveis estavam tentando me atrair para um lugar onde a luz nunca tocava. Cada passo que eu dava, o som se aproximava, e eu sabia que se olhasse para dentro da escuridão, nunca mais voltaria. Relato 5. Quando meus pais me disseram para nunca entrar em um quarto trancado na casa, ignorei o aviso. Quando finalmente entrei, encontrei um espelho que refletia não o que eu era, mas o que eu poderia ter sido, e o reflexo queria tomar meu lugar. Cresci ouvindo meus pais dizerem para nunca entrar no quarto trancado na parte de trás da casa. Era uma regra simples e direta, mas a curiosidade me consumiu ao longo dos anos. Quando finalmente encontrei a chave escondida, abri a porta, esperando encontrar algo inofensivo, mas o que encontrei foi um quarto vazio. Ou ao menos, parecia vazio. No centro do quarto, havia um espelho antigo, grande e ornamentado. Quando me olhei nele, vi algo estranho. Meu reflexo não era o mesmo. Era mais velho, com uma expressão de tristeza profunda, como se tivesse vivido uma vida cheia de arrependimentos. Mas o mais estranho era que aquele reflexo estava sorrindo para mim. Eu tentei sair, mas não conseguia. O reflexo começou a movimentar-se sozinho, como se tivesse uma vontade própria. Ele fez um gesto, me convidando a tocar o espelho, e eu, impulsionado por algo além do meu controle, estendi a mão. No momento em que toquei o vidro, uma onda de escuridão me envolveu, e agora, sou aquele reflexo, tentando tomar o lugar de quem ousar olhar. Relato 6. Durante uma noite de neblina, ouvi um lobo uivando na floresta. Mas o uivo não parecia vir de um animal comum. Ele era distinto, humanizado. Estava me chamando para adentrar a floresta. Eu e alguns amigos estávamos acampando em uma floresta densa, conhecida por sua beleza e mistério. Mas quando a noite chegou, algo mudou. Um longo uivo cortou o silêncio da noite. Mas não era como o uivo de um lobo normal. Ele parecia humano, suplicante, como se estivesse chamando por mim. Fui atraído para a floresta, a névoa espessa tornando tudo ainda mais surreal. O uivo parecia se aproximar, guiando-me em direção a algo que eu não entendia. Cada passo que eu dava, a sensação de ser observado aumentava. Quando cheguei ao centro da floresta, vi a figura de um lobo gigante, seus olhos humanos fixados em mim, como se soubesse meu nome. Ele não era um lobo, mas algo muito mais antigo e malévolo. Ele me falou, dizendo que eu estava sendo caçado pela sombra que se escondia dentro de mim. Agora, eu sei que a floresta nunca me deixará ir, e o lobo sempre estará seguindo meus passos, esperando o momento certo para me consumir. Gostou da história? Compartilhe em nosso comentário se já passou por algo assim. Curta e se inscreva em nosso canal para ouvir mais histórias.